Fala, galera! Bom, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as famosas leis de Newton. Bom, Isaac Newton, ele foi um físico e um matemático inglês. Ele descreveu como os corpos se movimentam e interagem através de 3 leis fundamentais, que são elas a famosa lei de inércia, que é a primeira, a lei de forças, que é a segunda, e a lei de ação e reação. Essas leis são a base da mecânica clássica, que elas explicam até um movimento de um carro e até um lançamento de um foguete. Então bora para a primeira lei? Bom, a primeira lei é a lei da inércia e ela fala que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso se nenhuma força for exercida sobre ele. Ou seja, o movimento só muda se tiver uma força exercida diferente de zero. Um exemplo que a gente pode ter no nosso cotidiano é quando o ônibus está acelerando e ele dá uma freada brusca e seu corpo tende a continuar seu movimento e você dá um impulso para frente. Então a gente vai dar um exemplo na prática para vocês saírem jogando. Então a mesa está representando o ônibus e a Ariela está representando a pessoa que está dentro do ônibus. Bom, gente, agora é a segunda lei, lei da força. A força resultante sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Ou seja, F de força é igual a massa vezes aceleração. Bom, quanto maior a massa, mais força é necessário para você produzir a mesma aceleração. Então a gente tem que fazer agora o nosso exemplinho para você sair jogando. Bom, gente, um exemplo para vocês agora, sem ninguém, eu consigo fazer bem mais fácil. Agora, com alguém em cima, ou seja, a massa aumentou, eu preciso fazer mais força. Bom, agora passando para a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da reação, que já tem um nome bem explicativo, porque para toda ação precisa de uma reação da mesma intensidade em sentidos opostos. Ou seja, as forças sempre atuam em pares e em corpos diferentes. Então o exemplinho da VZ. A força exercida no chão é a mesma sobre mim. Então é por isso que as forças anulam. Bom, quando a gente pula, parece que só a gente faz força sobre o chão. Mas na verdade o chão devolve toda essa força pra gente, impulsionando a gente pra cima e anulando as forças, igual a Eloá falou. As 3 leis de Newton explicam por que o movimento acontece, como calcular o movimento e como as forças interagem. Sem elas, a gente não ia conseguir explicar o funcionamento dos carros e até mesmo as viagens espaciais. Você viu quão rápido foi essa bola chegando na mão da Marcela? É assim que a gente aprende as leis de Newton, tão rápido. E aprender as leis de Newton é entender também o movimento do nosso dia a dia do universo. Bom, gente, então, agora a gente vai fazer uns exercícios para vocês fixarem melhor, entenderem melhor, porque só fazendo a gente aprende, né, na prática. Então, gente, se vocês estão achando muito difícil, para de bobeira. Nosso amigo Caio vai ensinar pra gente agora. Vem, Caio. Fala, galera. Eu vou introduzir com vocês aqui alguns exercícios para ajudar a fixação das leis de Newton. E o nosso primeiro exercício aqui fala: um bloco de 5 kg está em repouso sobre uma superfície perfeitamente lisa. Uma força constante de 20 newtons é aplicada horizontalmente durante 4 segundos. Qual a velocidade do bloco ao final do tempo? Então a primeira coisa aqui que a gente consegue ver é que a gente tem peso e a força, e a gente quer velocidade. Existe uma propriedade da física que é: velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aqui a gente tem a aceleração e a gente já tem o tempo, então é só calcular. A gente tem a fórmula da força, que é igual a massa vezes a aceleração, que a gente consegue trocar passando a aceleração para o outro lado. Então a aceleração é igual a força sobre a massa. Aí agora é só trocar os dados e ser feliz. Então a gente tem a força, que é 20 newtons sobre a massa de 5 kg. Isso vai nos dar a aceleração, que é igual a 4 metros por segundo.
Então a gente vem aqui na velocidade, que é o que o exercício pediu, e a gente pode trocar as informações. Então a velocidade, que é o que a gente quer, velocidade inicial sempre vai ser 0, então 0, mais a aceleração que a gente achou 4, vezes o tempo que já foi dado no exercício de 4 segundos. Isso aqui vai nos dar 16 metros por segundo. Um carrinho de supermercado de massa 40 kg é empurrado com uma força horizontal constante de 120. O atrito nessa questão aqui não é desprezível. E aí ele está falando que ele exerce uma força contrária de 40 newtons. Qual a força resultante do carrinho e qual a aceleração adquirida por ele? Vamos começar calculando a força do exercício que ele deu aqui para nós, pedindo a força resultante. Então a força resultante vai ser igual a força que ele nos informou, né, que vai ser a força comum, menos a força do atrito que vai atrasar o nosso movimento. Então aqui a gente vai encontrar que a força é de 80 newtons. E aí depois ele quer a aceleração do carrinho, que aí a gente vai aplicar a mesma fórmula da primeira questão. Força é igual a massa vezes aceleração, a gente passa a aceleração para o outro lado e vai ser força sobre a massa. Então aí é só trocar os valores. A aceleração vai ser 80 newtons sobre 40 quilos. Isso vai dar 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Vamos lá para a terceira e última questão. Duas amigas em patins, Ariela e Marcela, se empurram mutualmente por um curto instante. A massa de Ariela é de 2 kg e a da Marcela é de 4. Durante o empurrão, a massa que a Ariela exerce em Marcela tem intensidade de 6 newtons para a direita. E essa força atua por 6 segundos. Suponha que antes do empurrão, ambos estavam em repouso e que a superfície de atrito é desprezível. Quais são as acelerações da Ariela e da Marcela enquanto a força atua? Essa questão tem um pequeno extrator, porque de acordo com a terceira lei de Newton, a força do primeiro fator ela é contrária à força do segundo. Então a força que a Ariela vai aplicar na Marcela ela é negativa e a força que a Marcela vai aplicar na Ariela é positiva. Por isso que eu exemplifiquei aqui para vocês. Então vamos começar. Vamos usar a mesma fórmula aqui de força é igual a massa vezes aceleração. E aí a gente vai trocar os valores. Então a gente vai ter a aceleração é igual a força sobre massa. E a força que a Ariela atua não é 6, e sim menos 6. Sobre a massa dela que é 2. Então aqui vai ser menos 3 metros por segundo ao quadrado. E a da Marcela, como é positiva, então não tem nenhuma regra. A gente pode seguir. Seis sobre 4, que é a massa da Marcela, é igual a gente pode simplificar aqui, vai ficar 3 sobre 2, 3 sobre 2 metros por segundo, que pode ser também 1,5 metros por segundo. É isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido nossa aula. Muito obrigado e até a próxima.